Bom dia, meu nome é David, vou falar nosso trabalho do Projeto Quiz 2019. O nome dos integrantes são Kaique Silva, David Olavo, Eduardo Luiz e Gustavo Sampaio. O projeto foi programado na linguagem de programação C++, baseada na linguagem de programação C. Consiste em um quiz de 10 segundos, 10 perguntas sobre conhecimentos gerais de internet. O sketch roda num website chamado Tinkercad, que tem o intuito, nesse caso, de simular o programa de uma placa de Arduino Uno Red Hex Heavy 3 com um LCD 16x12. Olá, meu nome é Gustavo Sampaio e eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é a plataforma de prototipagem Arduino e como que é seu hardware, sua parte física. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source, que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. É destinado a artistas, designers, robistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. O Arduino pode sentir o estado do ambiente que o cerca, por meio da recepção de sinais de sensores, e pode interagir com seus arredores, controlando luzes, motores e outros atuadores. O microcontrolador na placa é programado com a linguagem de programação Arduino, baseada na linguagem Wiring, e o ambiente de desenvolvimento Arduino, baseado no ambiente Processing. Os projetos desenvolvidos com Arduino podem ser autônomos ou podem comunicar-se com o computador para a realização da tarefa, com o uso de software específico, que é o caso desse vídeo, como vocês irão ver. Além de oferecer uma placa controladora, ele possui também um ambiente de desenvolvimento, por isso é considerado uma plataforma e não simplesmente um hardware. Basta ligar a placa ao computador e já é possível escrever códigos para o Arduino no ambiente de desenvolvimento do software, através da linguagem C ou C++. A placa Arduino Uno já está em sua terceira revisão. A placa pode ser alimentada pela conexão USB ou por uma fonte de alimentação externa. Quando o cabo USB é plugado a um PC, por exemplo, a tensão não precisa ser estabilizada pelo regulador de tensão. Dessa forma, a placa é alimentada diretamente pelo USB. O circuito da USB apresenta alguns componentes que protegem a porta USB do computador, em caso de alguma anormalidade. Como interface USB para comunicação com o computador, há na placa um microcontrolador Atmel Atmega 16U2. Este microcontrolador é o responsável pela forma transparente como funciona a placa Arduino Uno, possibilitando o upload do código binário gerado após a compilação do programa, feito pelo usuário. Possui um conector ICSP para gravação de firmware através de um programador Atmel para atualizações futuras. O componente principal da placa Arduino Uno é o microcontrolador Atmel Atmega 328, um dispositivo de 8 bits da família AVR com arquitetura RISC avançada e com encapsulamento DIP28. Ele conta com 32 KB de flash, porém 512 bytes são utilizados para bootloader, 2 KB de RAM e 1 KB de EEPROM. Pode operar até 20 MHz, porém na placa Arduino Uno opera em 16 MHz, valor do cristal externo que está conectado aos pinos 9 e 10 do microcontrolador. A placa Arduino Uno possui pinos de entrada e saída digitais, assim como pinos de entradas e saídas analógicas. Para a interface com o mundo analógico, a placa Arduino possui 6 entradas, onde cada um tem a resolução de 10 bits. Essa tecnologia foi criada em 2005 pelo italiano Massimo Banzi, junto a outros colaboradores. Nasceu com o objetivo de ser um facilitador no ensino de eletrônica para estudantes de design e artistas. Olá pessoal, eu sou o Kaique Silva e eu vou explicar um pouco agora como foi feito o sketch. Inicialmente, incluímos a livraria Liquid Crystal, que tem a função de trazer as letras para o LCD. Primeiramente, definimos as variáveis globais, que tem a função de fazer com que o quiz funcione do jeito que ele é, dando seus estados e formas. Aí no Void Setup, definimos o LCD. Agora, no Void Loop, definimos o primeiro caso, que é bem-vindo ao jogo e se divirta. Deixamos o delay e o scroll para as letras acompanharem o processo que queremos. Após isso, fizemos o caso 2, que seria a condição inicial do jogo, com pressione Select para iniciar. Ao apertar o Select, começa o jogo. A partir daqui, temos 23 casos, que incluem neles os casos pares, os casos ímpares para as perguntas, e todos os casos pares são as respostas, podendo ser certa ou errada.
Na pergunta, por exemplo, como na primeira pergunta, temos uma MySpace a primeira rede social criada, ela vai aparecer e vai dar um scroll, aparecendo a pergunta inteira. Depois ela vai retornar, esse processo vai se repetir 2 vezes. Depois disso, temos no caso seguinte a resposta. Com a resposta, se ela estiver certa e se ela estiver errada, sendo para cima verdadeiro, para baixo falso. Caso ela não esteja correta, não se somará pontos. Caso esteja, se somará. E assim temos até um final do quiz. Na última parte, temos a definição das notas. Sendo, se você fizer até 4 pontos, você tiraria I, de 4 a 7, R, de B com 7 a 10 e com 9 pontos, MB. Após isso, o quiz vai se retornar para o seu estado normal. E temos também o Void LCD, Void LCD Shield, que é as condições do LCD Shield, onde ocorrem as perguntas e respostas. E o Void tecla erro, que aparece a resposta quando você não aperta a tecla correta. Agora vai uma pequena explicação sobre os termos técnicos que usamos na explicação. O sketch. O sketch é um esboço, é o nome que o Arduino usa para o programa. É uma unidade de código que é carregada e executada em uma placa Arduino. O case. O case são casos ou estados. O programa toma o número que é atribuído ao case para ter uma referência dentro do sketch. O for. O for é uma das possibilidades de fazer um loop dentro do loop. Ele é construído da seguinte maneira. For, abre parênteses, a condição inicial, a condição de parada e a condição de incremento. A condição de inicial é onde o programa vai começar o seu loop. A condição de parada é a quantidade de vezes que ela vai repetir. E a condição de incremento é se ela vai subir ou descer o número. O LCD é um painel fino utilizado para exibir imagens, vídeos e textos em um suporte diversos como monitor de computador, televisores, GPS, câmeras, entre outros. A tecnologia Liquid Crystal Display, ou display de cristal líquido, é composta por um líquido polarizador de luz comprimido, controlado por via elétrica dentro de lâminas transparentes. No sketch do Arduino, esta biblioteca permite que uma placa Arduino controle as telas de cristal líquido baseadas no chipset HD44780. Essa biblioteca trabalha no modo de 4 ou 8 bits. Agora a gente vai falar sobre as perguntas e as respostas que se encontram no quiz. Primeiro eu vou falar as alternativas corretas. Bom, primeiro aparece no display bem-vindo ao jogo, divirta-se. E a primeira tela que aparece é pressione select para iniciar, simulando um game. A primeira pergunta que aparece é: o MySpace foi a primeira rede social criada? E a resposta é não, baixe. Aí a resposta que aparece no display é: olha, temos um gênio. A segunda pergunta que vem em sequência é: o primeiro smartphone foi criado em 1994? E a resposta é verdadeira, pressionando o cursor para cima. A resposta que aparece no display é: acertou, miserável. A terceira pergunta é: a senha mais usada na internet é 12345? E a resposta é sim, pressionando o direcional para cima mais uma vez. A resposta que aparece no visor logo em seguida acertou, você é um gênio. A quarta pergunta é: a resolução full screen HD é 1920 por 1080p? E a resposta é normalmente verdadeira, pressionando o cursor para cima. A resposta que aparece no display é: você é um prodígio, você. Logo em sequência vem a quinta pergunta: certo afirmar que 10 bits cabem em 1 byte? Aí a resposta é não, baixo. Aparece: parabéns, você acertou. O primeiro vídeo do YouTube durou apenas 18 segundos e a resposta é verdadeira, cursor para cima. Como diabos você sabe disso? É o que aparece no display logo em sequência. O primeiro tweet da história foi: olá mundo, e a resposta é não, pressionando o cortão para baixo, falso. Aparece: congratulations my friends. A sexta pergunta é: o Arduino é open service? A oitava pergunta é: o Arduino é open service? Sim, pressionando o cursor para cima novamente. A resposta que aparece é: teve na aula Netec, né, safado? www significa World Wide Web.
Essa é a nona pergunta. E a resposta normalmente é verdadeira, pressionando o cursor para cima. You're right. Congratulations. É o que aparece no visor logo em sequência. A internet foi criada pelo professor Valse. Essa é a 10ª e última pergunta e a resposta é não. E com a pressão do cursor para baixo. A resposta que aparece no display é hora. Temos o Sherlock Holmes aqui. Um total de 10 pontos, dando uma soma total de nota equivalente a MB na média. Bem-vindo. Aí ele zera e volta ao início novamente para uma nova partida. Vamos falar sobre as respostas erradas sobre o nosso quiz. O display abre com bem-vindo ao jogo e divirta-se. Up para verdadeiro, down para falso. Aí aparece pressione select para iniciar. E a primeira pergunta que aparece é o MySpace, foi a primeira rede social criada. Ao apertar a tecla select, aparece tecla errada e aperte up ou down. E repete a pergunta novamente, caso você tenha dúvida. Em todas as perguntas. Aí, a resposta errada para essa pergunta seria sim. Verdadeiro. Não, foi o Clemaster. O primeiro smartphone foi criado em 1994. A resposta errada para essa pergunta seria falso. Vai aprender a história meu, o que aparece no display logo em sequência. A senha mais usada da internet é 123456 e a resposta errada novamente seria down, baixo. Mano, você nunca usou essa senha? É o que aparece no display em sequência. A resolução Full HD 1920 por 1080p, a resposta errada seria down, baixo, que aparece errou, como diria o Faustão. A quinta pergunta. É certo afirmar que 10 bytes cabem em 1 bit? A resposta errada seria cima. Sim. Parabéns, é o que aparece, só que não. Porque o certo é 8. Porque o certo é 8, exato. O primeiro vídeo do YouTube durou apenas 18 segundos. A resposta errada seria baixo. Tão fácil, mas você errou. O primeiro tweet da história foi olá mundo, e a resposta seria cima, errado. Errado! O Arduino é open service? Essa seria a pergunta 8 e a resposta errada seria baixo. Se estudasse na ETEC, não errava. Essa é o que aparece no cursor logo em seguida. www significa World Wide Web e a resposta errada seria baixo novamente. O que aparece no cursor é You are wrong, said. A internet foi inventada pelo professor Walter. A resposta errada seria sim, o que é um absurdo. Errou de propósito, né? Essa seria o que aparece no cursor. O total de pontos seria 0 e você tiraria aí imediatamente. Aí o jogo reinicia e começa do começo. O I é de inteligente. Sem dúvida, a placa Arduino Uno é uma ótima ferramenta para quem está começando. É uma ferramenta simples e possui um hardware mínimo, com várias características interessantes de projeto. Sua conectividade USB e a facilidade de programar é, sem dúvida nenhuma, um grande atrativo. É importante lembrar que a placa Arduino não possui a facilidade de debugar em tempo real, como outras placas de desenvolvimento. Não é possível colocar breakpoints, consultar variáveis ou mesmo parar o firmware em tempo real, para conferir endereços de memória variáveis. Neste trabalho, podemos ter a experiência de usar a programação a nosso favor, assim conseguindo mesclar a brincadeira influenciada pela criatividade junto com a didática prática. Esse foi o nosso trabalho, pedimos desculpa por qualquer coisa e agradecemos a sua atenção. Obrigado.